E aí, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te falar como funciona o CBO, vou te falar dos benefícios e vou te dar dicas para você gerenciar melhor o CBO. Vamos lá? Olá, meu nome é Estevão Soares e se você quer levar os seus anúncios para o próximo nível, você está no lugar certo. Hoje eu vou falar sobre CBO porque entender o conceito do CBO e como ele funciona é fundamental para campanhas de alta performance. Primeiro, quando você fala de uma campanha, tem 3 níveis. Tem o nível da campanha, que é onde você coloca o teu objetivo, o conjunto de anúncios, que é onde você faz sua segmentação, e os criativos, né, que é onde você coloca as tuas unidades, seus anúncios mesmo, imagens, vídeos, etc. Sem CBO, ou o termo popular ABO, né, então sem o CBO, toda essa gestão fica a nível de conjunto de anúncios, que é o que sempre foi até o CBO ser introduzido ali em 2019, mais ou menos. Então, se você tem 5 conjuntos de anúncio, sei lá, você quer gastar R$100 com cada conjunto de anúncios, você vai ter que, em cada um desses conjuntos de anúncios, definir R$100, mesmo que seja a mesma campanha. Se você ativar o CBO, o que acontece é que a gestão passa a ser a nível de campanha. Então, ao invés de colocar R$100 para cada um dos conjuntos de anúncios, você coloca R$500 na campanha. Então, na definição da campanha, você vai lá e coloca tipo R$500 e o Facebook vai fazer o quê? O CBO é uma otimização automática dos teus orçamentos. Então, baseado no objetivo que você escolheu, vamos colocar conversão aqui. Vamos supor que você escolheu uma campanha de conversão. O que o Facebook vai fazer? Fala assim, legal, eu tenho R$500, eu tenho 5 conjuntos de anúncio. Nesse determinado momento no leilão, qual que é o público mais barato, com maior propensão a comprar? E aí é um conjunto de público mais barato e que tem mais interesse através do teu criativo, né? Então ele vai usar todas as tuas configurações do anúncio para encontrar o público mais barato. Então, por exemplo, sei lá, às vezes 2 horas da manhã o teu público está custando mais barato, 3 horas da tarde mais caro. E cada conjunto de anúncio vai encontrar o público que seja ali mais barato naquele determinado momento. Então, quando você olha o CBO a nível de conjunto de anúncios, o que pode acontecer? Alguns conjuntos podem estar custando mais barato e outros mais caros. Uma pessoa menos experiente, o que ela vai fazer? Ela vai desativar os mais caros. Eu vou te falar daqui a pouco por que você não deve fazer isso. Antes disso, eu vou te dar 5 benefícios de você trabalhar com CBO. Número 1. A gestão fica automatizada, tá? Então, o Facebook ele tenta encontrar o valor mais barato. É importante dizer que, em um determinado momento no leilão, os slots, os espaços do mais barato, eles são limitados. Então tá todo mundo concorrendo. Então você tá tentando atingir um público com valor mais baixo, o CBO vai tentar encontrar, e aí quando esgotar esse público mais barato, ele vai para um outro, que é o segundo mais barato, o terceiro mais barato. Então é por isso que você tem oscilação nos valores, porque não existe isso de você encontrar um único público num determinado momento e cravar que vai ser sempre aquele valor. O leilão é muito dinâmico, mas com o CBO, o Facebook pega os recursos que você está dando para ele e tenta encontrar o público mais barato. Parênteses aqui, por isso que o seu criativo é um dos elementos mais importantes da sua campanha. Porque o criativo é o que chama a atenção do usuário em primeiro lugar. Ser um bom criativo, né, você não tem muita coisa. Então esse é o primeiro benefício, a gestão fica automatizada e se você tiver várias campanhas com vários conjuntos de anúncios, fica muito mais simples gerenciar, né? Porque é automatizado, o Facebook ele vai fazer esse trabalho para você de distribuir a tua verba, lembrando, de acordo com o teu objetivo. Então se você quer conversão, objetivo de conversão, se você quer leads, objetivo de leads, tá? Então deixa isso muito claro nas tuas campanhas de CBO. Benefício número 2 é um complemento, é que isso é feito em tempo real. Então o Facebook automaticamente, por ter o conhecimento de leilão, ele vai fazer essa distribuição para você. E é só isso. Otimização em tempo real, utilizando inteligência artificial e os recursos que você está dando para ele para poder encontrar o público mais barato naquele momento. Um outro benefício, número 3, que é fantástico, é algo que se chama desduplicação de audiência. Não é exatamente isolar a audiência como num teste AB, que a audiência é separada, né, totalmente. A desduplicação de audiência, ela fala o seguinte: quando você tem 2 conjuntos de anúncio e eles, por acaso, se eles começarem a ter uma sobreposição grande de pessoas, de público, né? O que acontece é que você começa a dar leilão contra você mesmo, dar lance contra você mesmo. Isso, óbvio, vai deixar você pagar mais caro por algo que você não deveria. Mas se no CBO tiver habilitado, né? Você tem o CBO habilitado e começa a ter essa sobreposição, o Facebook ele vai lá e
tira isso, ele separa, ele faz uma reorganização da tua audiência para separar e não haver o lance contra você mesmo, ou seja, é um processo de desduplicação de audiência dentro dos conjuntos de anúncio. Para mim, só esse benefício é um dos principais benefícios para você utilizar a CBO, especialmente se você for testar audiências maiores que podem ter uma sobreposição legal ali entre elas. Número 4 é a fase de aprendizagem, né? Então, quando você muda o orçamento a nível de campanha, você não reseta a fase de aprendizagem. Então isso é muito legal, porque se você tem uma campanha com o CBO desativado, então estamos em ABO, e você tem 5 conjuntos de anúncio, e você mudar o orçamento nos 5 conjuntos de anúncio, dependendo da forma que você mudar, da quantidade que você mudar nesses conjuntos de anúncio, ele pode resetar a fase de aprendizagem, especialmente se for mais que 20, 30% do orçamento. No CBO isso não acontece, porque ele redistribui a verba entre os conjuntos de anúncio, entendeu? Então, ele entende melhor como encaixar essa distribuição sem precisar resetar a fase de aprendizagem. Esse é um benefício incrível, ainda mais se você tiver conjuntos de anúncio de alta performance. Se eles estão legais já, você fica muito mais tranquilo. Agora, apesar disso não estar na documentação do Facebook, eu vou te dar uma boa prática aqui, que é não ultrapassar 10 vezes o valor do teu orçamento. Por exemplo, você tá ali com R$100, né, sei lá, no teu CBO, e de repente você fala, não, agora eu vou mudar para 1.000. Mesmo assim, eu não arriscaria, tá? Eu não contaria com certeza, apesar de estar na documentação que isso não deveria acontecer, né, eu não contaria que isso ia simplesmente se manter, sem resetar a fase de aprendizagem. Então toma muito cuidado com isso. Para você escalar, eu recomendo no CBO investimentos de 20 a 30% do orçamento, que são bem seguros. Se você pegar qualquer verba e encaixar um aumento de 30%, 50% que seja por dia, você vai ter um crescimento bem considerável, especialmente no processo de escala, tá? Mas, via de regra, mudar o orçamento no CBO não reativa a fase de aprendizagem. Dica número 5 também tem, o benefício, na verdade, número 5 tem a ver com a fase de aprendizagem, que é se você por acaso incluir um novo conjunto de anúncios, ele não vai resetar a fase de aprendizagem. Então, se você tem uma campanha que não tem CBO ativado e você simplesmente vai lá e coloca um novo conjunto de anúncios, ele vai resetar a fase de aprendizagem. Então, justamente porque a gestão é automatizada e o Facebook sabe exatamente o que está acontecendo, ele pode escolher o momento ideal de introduzir essa nova campanha, então você não corre o risco de prejudicar a performance de uma campanha que está indo muito bem, por exemplo. Então é uma ótima forma de você testar novos públicos, novos criativos, para entender como ele se equipara com a performance dos outros. Bacana, né? Então agora eu vou te dar 3 dicas para você gerenciar melhor suas campanhas com o CBO. Primeiro é sempre analisar a nível de campanha, nunca a nível de conjunto de anúncios. Lembra que eu falei lá atrás que em um determinado momento você pode olhar para os seus conjuntos de anúncio e ver eles com valores diferentes. De repente você vai olhar uma conversão que custou 500 e outro conjunto que custou 50. A pessoa mais inexperiente, o que ela vai fazer? Ela vai lá e vai desativar o conjunto de anúncios que custou mais caro. E você não deve fazer isso, porque a gestão é a nível de campanha. Isso muda a forma como o Facebook está enxergando a otimização. Então, depois de um tempo, se rodar, por exemplo, está rodando 7 dias, está rodando depois de um tempo, está estabilizado, teve 50 conversões e consistentemente aquilo está mais caro, talvez faça sentido você desativar. Mas via de regra, especialmente no início, que é o que eu vejo muita gente fazendo até hoje, né? Começou a rodar uma campanha de CBO, ativou, viu algum resultado mais caro ali, hoje desativou a campanha. Não faz isso. O Facebook recomenda você olhar a performance a nível de campanha. Então você vai na campanha, fala assim, beleza, quantas conversões eu tive, quanto isso me custou. Você vai analisar a conversão média a nível de campanha, nunca a nível de conjunto de anúncios. Isso é explicado por conta da distribuição do portfólio que você tem de criativos e audiência comparado com um determinado momento no leilão, que ele pode custar mais barato e mais caro, e nem sempre você tem slots disponíveis do mais caro e do mais barato de forma coerente. Então, às vezes vamos supor que você tem 10 slots, 3 deles são mais baratos e 7 mais caros. Em um determinado momento, o Facebook ele pode encaixar, fala assim, beleza, eu vou dar 3 mais caros aqui, 7 mais baratos, e a média disso vai ficar bacana. Então, se você olhar simplesmente o mais barato, às vezes você não consegue preencher todos os slots, a distribuição, e você pode prejudicar aí a tua conversão e o valor da tua conversão. Então,
sempre que for CBO, analisa a nível de campanha. Uma outra dica para você usar o CBO é que se você trabalhar com audiências muito discrepantes, você dificulta um pouco a gestão por parte do Facebook. Uma coisa que você nunca deve fazer, por exemplo, então, não é nunca, mas enfim, não é recomendado de forma alguma, vou colocar assim para ficar mais suave, você usar, por exemplo, uma audiência lookalike de 5% e concorrer com uma audiência de remarketing. Porque a audiência de remarketing, ela vai ser bem menor e ela já é uma audiência mais qualificada, é totalmente diferente do teu lookalike de 5%, por exemplo. Então, se você colocar para concorrer num cenário normal, quase sempre o remarketing vai ganhar. Então, tuas campanhas de remarketing, você pode até fazer CBO com campanha de remarketing, mas toma cuidado para não ter audiências muito discrepantes. Por exemplo, uma de 5 milhões e outra de, sei lá, 100 mil, tá? Porque como existe essa comparação direta e a distribuição entre os conjuntos de anúncios, o que o Facebook precisa? Ele precisa de amostras, né? Então eu preciso de uma amostra de uma audiência, amostra de outra, e eu vou fazer essa distribuição, comparar isso com um leilão. Então se tem valores muito discrepantes, ele pode gastar muito mais tempo no conjunto do que ele deveria, isso dificultar um pouco a tua performance. Então, no geral, eu recomendo separar as campanhas. Se você for usar CBO para remarketing, o que normalmente não é tão utilizado, mas pode ser utilizado também, separar, mas, por exemplo, compara o lookalike com uma campanha que, sei lá, de segmentação mais aberta, que tem um valor semelhante ali no número de pessoas, para poder facilitar a otimização das suas campanhas, tá? Uma outra dica é que você pode, além do básico, você pode ter o controle também, ou um nível de controle. Você pode utilizar as estratégias de lance individuais, né? Você tira um pouco o trabalho do Facebook, no caso, dependendo de como você fizer, mas se você tiver experiência, for um usuário mais experiente, vamos supor que você queira limitar o lance, fala assim, não, eu tô afim de limitar a R$5 aqui. Então você tem as 3 opções de estratégia de lance, né? Você tem o menor custo, que é o padrão automático, quando você coloca. Você tem um limite de custo, que é o Facebook, ele vai dando diversos lances para manter a média daquele custo, e você tem um limite de lance. O limite de lance, ele vai no máximo dar aquele lance para ter uma conversão. Ele não vai passar daquele valor, ao contrário do controle de custo, tá? Então, se você é mais avançado e você tem quer um controle maior, você ainda pode fazer isso. Eu uso isso com uma certa frequência. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é testar audiências novas com controle manual de distribuição acelerada, por exemplo, mas tipo, uma dica meio à parte aqui. Mas no geral é isso, né? Você tomar cuidado para avaliar a nível de campanha, você tomar cuidado com o tamanho das audiências, porque se eles forem muito discrepantes em situações muito diferentes, pode complicar um pouco a amostragem dessas audiências, e depois, se você for mais avançado, você pode usar ali entre o menor custo, controle de custo e controle de lance também, para garantir que você vai ter bons resultados, tá certo? E é isso, esse era um resumo aí do CBO, dos principais benefícios, algumas dicas para você otimizar a gestão. E é isso, se você curtiu, não deixa de seguir o canal, recomendar aí nos teus grupos, recomendar para os teus amigos, que eu tô começando o trabalho agora nesse canal, então eu tô super empolgado para ver ele crescer. Vai ser um prazer contar com você, com a tua audiência aqui. E é isso, grande abraço.